O território atual da cidade de São Borja, ele foi fundado com uma redução em 1682, mas a redução foi instalada em 1690. Então, essa fundação contribui para que hoje nós tenhamos uma grande diversidade de resquícios, né, do período reducional aqui na cidade. As igrejas missioneiras se erguiam com a fachada voltada para o norte. São Borja, considerada um dos primeiros dos 7 povos das missões. Aqui na Praça 15, que é considerado um dos principais sítios missioneiros da cidade. Uma cidade missioneira em virtude da sua localização, né, estratégica dentro da Bacia do Prata, onde todo o território que estava à margem da bacia do Rio Uruguai, principalmente na divisa do Rio Uruguai, no século XVI e XVII, onde foram fundados os 30 povos, né, das missões. É importante destacar que a primeira igreja ela foi construída por um grande arquiteto italiano que se chamava Giuseppe Brasanelli, que era considerado na época um dos maiores arquitetos barrocos do Renascimento. E inclusive São Francisco de Borja, ou Francisco de Borja de Gândia, que levava o nome da antiga redução de São Borja, que é o atual padroeiro, São Francisco de Borja, que ajudou a construir Roma, por sinal, é considerado o maior arquiteto jesuíta barroco, né? E por isso foi dado o nome para essa redução, em virtude que essa redução foi construída para ter uma grande influência artística e cultural nas missões. A destruição do patrimônio missioneiro se deve basicamente dentro da história a partir da entrada de um sistema produtivo privado, com a agricultura em grande escala, né, nas propriedades rurais, após o Tratado de Madrid, onde com a nova divisão territorial e social, com a entrada da colonização portuguesa na região, contribui para o surgimento do novo sistema produtivo e cultural, onde surge uma coesão social voltada para a lida do campo, que acaba constituindo o tipo social do gaúcho, né, que em detrimento ao processo missioneiro, acaba segregando as comunidades nativas nas periferias e, ao mesmo tempo, acaba escravizando essa comunidade nativa nas áreas rurais, onde servem de mão de obra para o trabalho do campo. A primeira delas, quando a redução foi fundada, né, ela teria sido feita de um modo bem rudimentar, com materiais assim bem madeira e palha. Já a segunda construção, ela se assemelhou mais às construções que estavam sendo feitas dessas reduções jesuíticas, né? Aquelas bem típicas, utilizando os materiais como a pedra do arenito entalhada, com características bem barrocas mesmo, bem próprias dessa arquitetura missioneira. Em relação às igrejas de São Borja, tem várias discussões que acabam se defrontando, visto que a primeira igreja de São Borja ela não foi totalmente destruída. No final do século XVIII, a igreja, depois do fim, né, do período jesuítico, ela foi, não digo demolida, mas foi destruída, né?
Então foi erguida nesse mesmo local outro templo religioso, que aí ele tinha características arquitetônicas mais voltadas para aquele estilo barroco português brasileiro mesmo, com linhas arquitetônicas assim bem simples, né? Pouca ornamentação. Ela ficou em pé mais ou menos até o meio do século passado. Dessa terceira igreja, pouco restou dos resquícios missioneiros. Muita pouca coisa se manteve. Aqui nós temos algumas peças aqui na frente no jardim, e lá dentro da igreja nós temos a pia batismal e alguns santos, né? Foi encomendado pela mulher do general Serafim Vargas para um engenheiro do Rio de Janeiro, né, um projeto de um novo templo, né, já que o templo que tinha ele estava se deteriorando, ele tinha que passar por algumas reformas. Então optou-se por fazer um projeto com linhas arquitetônicas do estilo modernista, né, onde foi inspirado nas linhas, vamos dizer assim, da Igreja da Pampulha, bem o estilo contemporâneo. Então, às vezes as pessoas acham, né, que a igreja aqui ela foi concebida, foi feito o projeto Niemeyer, mas não é verdade. A partir dos últimos estudos que foram feitos desde 2006 para cá, inclusive de um órgão espanhol que fez um estudo, o Instituto Andaluz de Patrimônio de Sevilha, o que permanece hoje de patrimônio tanto material como imaterial, as missões aqui em São Borja, nós temos uma grande diversidade de imaginárias, de esculturas, né, em torno de, se for contabilizar com o que está em posse pública e em posse privada, nós temos próximas de 80, né, esculturas com grande valor cultural e artístico. Nós temos um altar missioneiro que é considerado um dos poucos remanescentes do período reducional, que está na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Paço. As pedras que eram das casas antigas foram usadas nas novas construções, essas construções do início do século, né, em alicerces e enfim, né, nas fundações das casas. Tivemos diversos pensadores iluministas como Voltaire e Rousseau que consideraram as missões como um dos maiores triunfos da humanidade. Realmente nós não temos aqui em São Borja uma preservação assim do que existia. Muita coisa foi perdida e demolida durante esses anos. A história e a importância que as missões tiveram não só para essa região, mas para todo o cenário mundial.